gente, eu sou a Rafa Fustan, da menina que comprava livros. Eu tava vendo e vergonhosamente eu podia perder a carteirinha do fã-clube do Stephen King, que vai ter um barulho aqui agora de carrinho, eu acho que é do meu prédio, mas vem resenha do livro depois de Stephen King pra você chegar no meu aniversário. E tem tempo que eu não resenho o livro de Stephen King, eu sou muito fã do cara, então aqui tem vários vídeos e filmes falando sobre ele, vários vídeos sobre livros e filmes falando sobre ele. Inclusive eu comprei todos os livros dele que saíram ano passado, reedições e tudo, mas eu acabei não lendo, enfim, nesses anos aí de pandemia, vamos para 2 anos aí de pandemia, mas esse livro é super rapidinho de ler, e é um livro que eu vi muita gente até falar mal e tudo, e até pra mim que sou escritora é meio que um alívio, porque uma pessoa que fala mal de um livro de Stephen King, assim, tão mal, assim, eu não vou falar, Rafael, mas só porque Stephen King escreveu, não, por exemplo, o livro Love do Stephen King é um livro que eu não curto muito, é péssimo, é pavoroso, não, mas não é um livro que eu gosto, que eu vá ler novamente, nada disso, não é um livro que eu curto, mas esse aqui, na questão, assim, sabe, meter um alho, nossa, é péssimo, não sei o que lá. Gente, eu queria entender realmente se as pessoas escrevem, se as pessoas têm mais criatividade do que esse homem, o que essas pessoas leem que é tão mais maravilhoso assim? Eu queria realmente entender, porque eu não consigo, mas enfim. Bom, depois chegou esse ano exatamente ao lançamento, tem tradução da maravilhosa Regiane Wynarski, né, que já é a tradutora aí dos livros do Stephen King, a tradução maravilhosa. É um livro bem curtinho, se tratando de Stephen King, porque geralmente ele faz livros bem, né, grandinhos. É um lançamento, então, assim, da editora Suma. Deixa o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar, vocês sempre me ajudam bastante. E essa história, as pessoas compararam muito com o Sexto Sentido, porque tem uma criança que vê gente morta, e oh meu Deus, nossa, isso já tá tão defasado. Gente, se for assim, a gente não lê mais história de vampiro, a gente não lê mais história de sobrenatural, de casa assombrada, de nada disso. O problema não é cair no clichê ou no que a gente não vai acreditar, o problema é que quando é bem escrito e ponto. E meu Deus do céu, gente, Stephen King dá um show nesse livro, eu não consegui parar de ler, sabe? Mas é isso, né? Eu sou fã do cara e é isso. E, enfim, bom, aqui nesse livro a gente vai conhecer um cara de 22 anos que ele tá recordando, então, de quando ele era criança, desde os 6 anos de idade, que ele começa a ver gente morta. Então, assim, ele é meio parecido com aquele garotinho do Sexto Sentido. Ele vê pessoas mortas, ele tem muito medo desse dom, ele não sabe a quem ele puxou esse dom. O nome dele é James Conklin, ele tem uma mãe chamada Tia, é Tia mesmo o nome dela, ela é uma agente literária, ele não faz ideia de quem seja o pai dele, então ele não sabe se ele puxou esse dom do pai dele, porque ele não sabe quem é o pai dele. Toda vez que ele pergunta pra mãe dele, mãe, quem é o meu pai? A mãe dele desconversa. A mãe dele tem uma companheira, uma namorada, que é uma agente do FBI chamada, cadê o nome dela aqui? Liz Dutton. E ela descobre esse dom aí, né, do seu enteado, e ela quer utilizar esse dom, então, a partir de determinado momento, para descobrir sobre um terrorista, né, que tem um último segredo aí que ela precisa descobrir para desvendar um caso que ela está interessadíssima. Inclusive ela diz para ele em determinado momento aqui do livro assim, gente, você ia ser uma excelente detetive, esse você tem que ser da sua vida, porque você imagina que você vai ter um caso e você vai conseguir ver as pessoas mortas, as vítimas. Você vai poder conversar com as vítimas e entender quem é que as matou. Então, assim, é o melhor detetive do mundo, que você vai poder conversar com as vítimas. Ele não se sente tão, assim, poderoso, na verdade ele tem um certo receio, né, dessas pessoas que ele vê. Ele só entende que as pessoas são essas pessoas mortas porque elas estão sempre com as mesmas roupas, vagando ali ao redor dele, e ele tem meio que um medo, né, a princípio, de falar com elas, e depois ele acaba conversando, né, normalmente com elas, e de vez em quando ele tem até uma dúvida se as pessoas estão vivas ou não, mas depois ele começa a perceber por causa dessa questão da roupa. Enfim, bom, esse livro, ele vai acabar, como ele vai aceitar ajudar nessa investigação, ele vai acabar descobrindo coisas que ele não imaginava, questões dele mesmo se descobrindo e também questões da vida dele. Então, assim, tem um plot no final muito interessante, coisas que eu acho que só o King poderia colocar de uma maneira que fica assim, joga na tua cara e você fica, como assim acabou, né? E a gente fica querendo mais, a gente fica inclusive querendo saber como é que é a vida desse cara agora como adulto. Esse livro é recente dele, então assim, a gente não tem nenhuma continuação, não sabe se vai ter continuação, e eu gostei muito da história. Então, assim, o caso de uma criança, né, ser usada pela sua madrasta, né, para desvendar um caso. Será que ela descobriu mesmo, assim, uma coisa que ela quer ser?
ela gostou de fazer isso, então assim, tem mais coisa aí que a gente quer saber sobre ele e a gente fica assim querendo, né, descobrir diversas outras coisas. E quando vem o plot twist sobre a história da família dele, aí realmente, né, é uma coisa que a gente fica meio, meu Deus, bom, enfim. Quem lê alguns livros aí que eu já li, que já me marcaram no passado aí, eu não vou poder falar, senão vai ser um baita spoiler, sabe que dá aquele negócio tipo, opa, como assim, né, isso aconteceu? Mas é por isso que a mãe não queria contar quem era o pai dele. Bom, enfim, acho que eu posso falar só isso, porque senão vai estragar a experiência de vocês. É um livro que eu gostei bastante. Se eu tivesse falar a nota 5, porque eu adorei. E fica aí então a minha dica para vocês para lerem. Quem nunca leu King, eu sempre falo para ler Carrie a Estranha, né, que assim é um clássico, mas esse aqui também é um bom livro para vocês começarem a ler King, porque ele é super fininho e é uma história assim que você lê de uma sentada, tipo, no final de semana e tudo que você quiser pegar para ler, dá super para ler de boa e não é daqueles que, você fica morrendo de medo, não consegue dormir. É um livro mais lightzinho. Então, fica aí a minha dica para vocês. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.